Agradeço ao Dr. Edgar pela excelente exposição e passo a palavra para o Dr. Marcelo Sodré. Alô. Bem, queria inicialmente agradecer o convite, dizer que é um prazer muito grande estar aqui nesse seminário, esse importante seminário que se realiza nesses 2 dias, né? Dizer que o tema é absolutamente relevante, por isso mesmo que estamos todos aqui, né? E vale a pena usar o nosso tempo para discutir essa questão. Queria em especial agradecer a doutora Sandra Kish, a doutora Thalita Gonçalves pelo convite, dizer que eu estou momentaneamente secretário adjunto do Meio Ambiente, mas estou, né? Ninguém fica nessas funções eternamente, eu assumi recentemente e vou colocar um pouquinho essa minha visão de quem está vendo essa temática toda agora dentro da Secretaria do Meio Ambiente, né? Com um pequeno adendo que eu acho importante, né? Quem administra este tema não é a Secretaria do Meio Ambiente, né? Mas eu me coloco aqui para discutir o tema, apesar de não ser a Secretaria do Meio Ambiente, a secretaria responsável por esse tema. Então, o que me foi pedido para falar é a adoção da sobretaxa para restringir o consumo, contratos entre os consumidores e abastecimento. No título estava sobretaxa, por isso que eu repeti aqui sobretaxa, mas na verdade nós estamos falando de sobretarifa, eventualmente de sobretarifa, né? Bem, queria cumprimentar o Dr. Rodrigo, cumprimentar o Edgar, companheiro de, vou nem falar quantos anos, né, Edgar? Nem falar quantos anos, atuei junto com o Edgar muito na área de defesa do consumidor, co-defesa do consumidor, do PROCON. São muitas histórias que vão lá para a década de 80 para hoje, né? Então não vamos nem ficar lembrando muito isso, né? Bem, eu queria, primeiramente, abordar esse tema por uma visão um pouco mais geral, um pouco mais... É um tema que eu converso com vocês que tem me interessado muito, não é recente, tanto que escrevi, junto com a doutora Patrícia, que é a atual secretária do Meio Ambiente, um livro sobre esse tema, que trata bastante desse tema. E que eu acho que eu queria fazer essa reflexão nesse contexto, que para mim é muito importante de fazer essa reflexão nesse contexto, né? Eu participei, a doutora Edgar participou da elaboração do Código de Defesa do Consumidor, das discussões da Constituinte no tema do direito do consumidor, tem todo um histórico muito grande nessa construção de direitos do consumidor. Mas de um tempo para cá, e eu digo que esse tempo é um pouco mais longo, porque é um tempo que quando eu fui trabalhar com o tema ambiental, e eu trabalho no tema ambiental já faz uns 15 anos aproximadamente, eu comecei a pensar um pouco o seguinte, né? Uma das razões que está levando a nossa sociedade para onde ela está caminhando, e o caminho não é bom, né? O caminho da nossa sociedade não é um caminho que a gente recomenda, é talvez a ideia dos direitos. Vou tentar explicar o que eu estou chamando com isso, né? Nós construímos, desde o Código de Defesa do Consumidor, vai fazer agora 25 anos, né? O PROCON de São Paulo, por exemplo, foi criado em 1975, né? Nós construímos a ideia de direitos do consumidor. E é correta essa ideia, absolutamente correta. Quantas brigas não foram para falar de direitos do consumidor? Mas,
De um bom tempo para cá, quando eu fui trabalhar com as questões ambientais, me despertou a ideia de que nós só podemos trabalhar com o direito do consumidor na sociedade consumista que a gente vive hoje, e esse é o tema complicado, né? Se nós acoplarmos essa ideia de direitos do consumidor à ideia de deveres, né? E é difícil, é muito difícil a gente trabalhar com o tema dos deveres dos consumidores. E eu não estou falando da água, por enquanto. Eu estou falando genericamente de tudo, né? Porque se o diagnóstico que nós fazemos da sociedade é que a nossa sociedade caminha para um rumo extremamente complicado, é porque nós estamos trabalhando com uma sociedade que é extremamente consumista, né? O consumismo hoje é uma das problemáticas mais. Na verdade, nós vemos dois problemas complicados. Nós vemos de um lado uma falta e de um lado, do outro lado, um excesso, né? As duas coisas coexistem nesse nosso mundo que é um mundo extremamente injusto. E por isso mesmo, eu acabei trabalhando, uns anos atrás, na elaboração da lei da política estadual de resíduos sólidos, com um nome que eu acho horrível, que é a logística reversa. Para mim não chama logística reversa, chama responsabilidade pós-consumo, né? É um nome bonito para uma coisa que para mim é outra coisa, responsabilidade pós-consumo, esse é o nome certo, do meu ponto de vista, né? E sempre com uma dificuldade enorme de dizer para os consumidores, dizendo, olha, o consumidor tem direito a isso, tem direito à informação, tem clareza, tem absoluta correção quando coloca esse ponto de vista, etc. Tal, mas nós precisamos dar um passo como sociedade. Nós precisamos dar um passo como sociedade, que é começar a perceber a relação entre direitos e deveres, né? E nós temos deveres, por exemplo, em relação a resíduos sólidos. Eu comecei a falar de água em relação a resíduos sólidos. O que acontece do ponto de vista da sociedade, e pensando genericamente, fazendo uma reflexão um pouco mais larga, né? Nós até percebemos os nossos deveres em temas onde o nosso ato imediatamente corresponde a uma situação delicada. Por isso que nós percebemos nossos deveres em relação ao tema dos resíduos. Porque se eu jogar alguma coisa fora aqui no chão, a relação é imediata entre o meu ato e o resíduo aqui, ou alguma coisa assim. Essa relação é uma relação que a gente faz com uma certa facilidade. Quando a gente vai abstraindo, vamos dizer assim, a problemática do consumidor, essa relação de causalidade entre uma ação e uma consequência, ela vai ficando cada vez mais obscura. Está aqui o Binho, que conhece muito bem esse tema das mudanças climáticas, onde essa relação é a relação talvez mais difícil de ser feita. Como que eu, que fiz uma pequena ação, sou responsável pelas mudanças climáticas, que é uma coisa monstruosa, né? Então, essa relação entre as nossas ações pequenas e esse universo é uma relação que é difícil de justificar. A relação dos resíduos, ela é mais fácil de justificar. O meu ato é muito direto, eu vejo o resíduo, né? Mas quando eu vou crescendo nessa abstração, a minha relação, e talvez a maior abstração de todas as mudanças climáticas, essa relação entre os meus atos enquanto consumidor e o problema que o mundo está enfrentando, ele é um problema difícil. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero pensar esse tema nesse contexto, né? Num contexto de deveres, num contexto de direito acoplado a deveres, né? E quando a gente fala na água, e aqui eu me coloco também como um dos responsáveis por isso, a gente, talvez por uma educação errada, talvez por a gente sempre ter lido nos livros que o Brasil tem água sobrando, né? Talvez por 200 mil razões, a gente jogou muita água fora. Todos nós. Todos nós. Ninguém aqui sentiu culpa tomando banho. E eu não sei se vocês concordam comigo, ultimamente a gente tem sentido culpa tomando banho. Você está tomando aquele banho gostoso e você sente uma pequena culpa, você assim, nossa, eu sou responsável, né? Quer dizer, essa relação é uma relação que a gente nunca fez na vida. A gente realmente nunca fez na vida. A gente sempre, né, pensou e foi um erro. É um erro da sociedade. É um erro da sociedade como um todo. Não fazer essa relação entre água e o mundo que a gente vive, né? E a gente chega numa crise, né? E crises são boas para mudanças, né? Crises são ruins para muita coisa, né? Eu tenho a impressão que vocês todos falaram aqui de um monte de coisa que a crise é ruim, né? E eu vou tentar falar talvez de alguma coisa que a crise é boa, né? Crise é boa para quê? Para mudança, né? Nunca se falou tanto em restauração ecológica de matas. Que espetáculo, que bom,
né? Que bom. Então, a gente tem que transformar essa crise em alguma coisa que seja uma coisa boa. Então, para mim, é nesse contexto de pensar direitos e deveres que a gente tem que realmente trabalhar essa questão. E vou partir, então, a partir desse contexto. Quando eu digo que a gente não tem preocupação historicamente com a água, só para mostrar, né, podia ter feito um histórico muito maior, né, como o nosso consumo de água tem crescido. Né? Historicamente falando, o nosso consumo de água tem crescido. Então, quando a gente olha aqui, esse dado só é de 2008, 2013, mas eu podia ter ido muito mais atrás, a gente vai aumentando esse consumo. E aqui entra já, vou falar muito rapidamente, desse tema das perdas, né, de água. Nossa sociedade é uma sociedade que, tradicionalmente, perde água, né, pelas mais diversas razões. Aqui a gente tem que tomar um pequeno cuidado desses números oficiais de perdas. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui está incluído, esses dados de perdas são dados normalmente feitos pela Sabesp. Esses dados de perdas são perdas econômicas. Né? Os gatos estão aqui como perda. Né? Na verdade, a gente não perde 37% da água. A Sabesp perde 37% do dinheiro que entraria com a água, que é uma coisa diferente, né? Por conta dos gatos. A água do gato, a gente pode falar o que a gente quiser, mas a água chega no usuário. Né? A água chega no usuário. Então, se a gente vai olhar esse número é um número menor. Esse número chega a 18%, 19% do que a gente chama perda de água. Né? Então, primeiro... Né? E quando a gente olha dos estados, a gente vai ver, né? Também muito rapidamente, estados que consomem mais água. Foi uma matéria da Folha de São Paulo recentemente, né? Onde a gente vê verdadeiros absurdos de gastos de água. Né? Em estados, o estado de São Paulo é um estado tem vários estados que têm um consumo de água extremamente elevado. Né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: se a gente olhar e fizer um histórico, isso não é um problema X, Y, Z, é um problema da sociedade. Nós fomos acostumados a jogar água fora, a desperdiçar água, a achar que a água não era algo importante. Por que o quê? Porque nós tínhamos direito à água. Né? Mas nós temos deveres em relação à água. E é isso que eu estou querendo contextualizar um pouquinho para vocês. Bem, entrando diretamente no tema do curso, o que acontece? Temos uma crise. Né? E alguma coisa tem que ser feita em relação a essa crise. Muitas coisas têm que ser feitas em relação a essa crise. Não é uma, não é duas, não é três. São muitas coisas. Aqui a gente vai falar de uma, que é o tema que me deram para falar. Podia falar de outras. É o tema que me deram para falar, que é essa temática. Né? O que sai primeiro? Sai primeiro o bônus. Né? E não o ônus. Né? É o bônus. Se a gente olhar, em fevereiro de 2014, já está se discutindo bastante o tema da água, nós estamos falando de um ano atrás, né? E sai o bônus, né? Para beneficiar aqueles que não desperdiçassem água. Aqueles que economizassem água teriam um bônus. Né? E nós temos, de fevereiro, em outubro, sai uma nova deliberação regulamentando melhor o bônus, né? E o que a gente tem a partir, então, em outubro de 2014? As faixas de bonificação. 30% de desconto, 20% de desconto, 10% de desconto, dependendo da economia de água. O que nós temos aqui, um fato que é interessante, esse 30%, 20% e 10% é na conta inteira. Tanto nos 50% da água como nos 50% do saneamento. É um bônus na água, na conta como um todo. Né? Bem, aí a gente continua. Né? Vou pegar aqui que eu não consigo ler. O que aconteceu nesse período? Vamos olhar o que aconteceu nesse período. O que aconteceu nesse período? A gente vai maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, que é os dados que eu tenho, a gente conseguiu aqui, dados oficiais da Sabesp. Né? A população reage muito bem. É o dado, é o verde. Né? 45, 52, 46, 51, 49, 50, 53, reage muito bem. E começa a entender realmente desse mundo dos deveres. Por que eu estou dizendo?
começa a entender que todo mundo tem um papel a cumprir nessa história, né? Alguns reduziram, mas não atenderam as metas. 31%, 27%, 28%, 25%, 26% e etc. até novembro, 23%. E uma pequena quantidade percentual aumenta o consumo. Ou seja, se a gente olhar maio, 24% das contas aumentam. O que significa que 76% das contas, o bônus funcionou. Né? O bônus, o estímulo, né? Alguns com bônus, outros sem bônus, mas o estímulo, ele continua. Mas nós temos o quê? Nós temos 20 e pouco por cento da população que não conseguiu, seja porque for, não conseguiu porque não quis. Já se falava disso muito ano passado inteiro, né? desse tema todo. E o que a gente tem aqui? A gente tem essa caracterização de que isso não era, esses 20, em torno de 20, 25%, não tinha. Relatório da Sabesp de 5 de fevereiro de 2015. Né? Evolução do consumo da água. Né? Conseguiram mais de 20%, 53%, entre 15% e 20%, entre 10% e 15%, 5%, 13% não atingiram o bônus, 22%. Então a gente tem essa não redução de consumo em fevereiro de 2015. Né? Se a gente olhar esses dados, a gente vai verificar que o que acontece então? O que acontece então é uma decisão. Eu não vou ficar discutindo juridicamente, o Edgar já deu todas as suas opiniões, o tema está em juízo, né? Não vou ficar discutindo juridicamente, mas eu estou dizendo para vocês, é um tema que já tinha um ano de discussão, um ano de polêmica, um ano de imprensa falando, um ano de todo mundo falando, e aí está então uma deliberação, né, que autoriza a Sabesp a implantar a chamada tarifa de contingência visando a redução do consumo. Algumas coisas que eu queria chamar a atenção dessa deliberação. Primeira coisa, na própria deliberação consta que esses recursos serão usados relacionados à crise da água. Eventuais recursos que entrarem serão separados em conta própria. A própria deliberação diz isso. Né? Segundo, existem exceções. Quais são as exceções? Né? Os consumos mensais com água de menor, com consumo igual ou menor de 10 metros cúbicos, não se aplica a deliberação. Hospitais, pronto-socorros, casas de saúde, delegacias, presídios, casas de detenção, centro de atendimento da Fundação Casa, etc. Tal. A gente tem exceções que não se aplicam à deliberação. Principalmente para quê? Para baixa renda. As exceções de baixa renda estão previstas aqui. Né? Pergunta, né? Mas e se essa média tem alguma distorção? Se a média tem uma distorção, eu não vou ficar lendo aqui, mas tem um próprio artigo que a pessoa pode apresentar suas razões e justificar, e será analisado se será aceito ou se não, ou não será aceito a ideia. Na prática, o que eu estou querendo dizer é que esse tema, ele é um tema complicado, difícil, mas que ele se coloca dentro desse contexto de direitos e deveres do cidadão. Óbvio que o poder público tem deveres também, e eu não estou escondendo isso, e não quero maquiar isso, e não estou fazendo isso, e não pretendo fazer isso. Né? Eu estou falando aqui no contexto de relação de consumo, que é o contexto que foi colocado. Né? Segundo, terceiro, quarto ponto dessa deliberação me parece importante. A multa, essa taxa, tarifa de contingência, o nome que a gente quiser dar a ela, né? Não estou discutindo isso do ponto de vista técnico e jurídico, ela incide não sobre 100% da conta, mas ela incide sobre 50% da conta da água. Ela não incide sobre 50%. Então, diferente do bônus, que é o bônus que incide sobre 100%, essa tarifa incide sobre 50% da parte da água. Tem uma ação judicial, que todo mundo sabe, eu não vou ficar falando disso. Só que quando a gente olha a ação judicial, eu não vou ficar discutindo isso, essa ação judicial do ponto de vista jurídico, não vou ficar discutindo. Eu só queria dizer que nessa ação judicial não se discute o mérito da tarifa.
essa ação judicial discute se tinha ou não que ter sido declarado racionamento ou não, declarada, como é que fala, a lei fala, já até esqueci a expressão, né? Declarada pela autoridade gestora de recursos, tal, adoção de racionamento, etc. Tal. Não se discute na ação judicial o mérito em si da possibilidade ou não de uma tarifa de contingência. O que se discute são questões procedimentais. Né? O que eu estou dizendo procedimental, se teria ou não que ter essa declaração. E questões que não diria que são tão procedimentais, mas são questões do ponto de vista de informação. Né? Que eu acho que são questões interessantes de discutir. O Ricardo colocou suas posições, eu disse que eu não vou ficar transformando isso aqui numa decisão judicial. A questão do ponto de vista formal está colocada em juízo, mas eu queria só avançar isso. Parece que está sendo discutido em juízo o fundamento do mérito da tarifa de contingência. Não. Está sendo discutido se teve informação, se não teve informação, e basicamente se precisava ou não a declaração de racionamento. Né? O presidente do tribunal, uma decisão provisória, entendeu o que está escrito ali, né? Que não precisaria dessa questão. Né? Bem, né? O que a gente tem de janeiro para fevereiro? Uma queda de mais 3%, daquele índice de 22% de que não cumpriam, que aumentavam, né? Caiu para 19%, esse foi um dado que foi divulgado ontem nos jornais, vocês devem ter visto. Aparentemente, essa discussão surtiu algum efeito, porque caiu o índice dos consumidores, ou empresas, ou seja o que for, né? Grandes consumidores, etc. Tal, que estavam falando assim. O tema é difícil? Muito difícil. O tema é polêmico? Muito polêmico. Não tenho dúvida nenhuma que é. Vou aproveitar para falar um pouquinho agora, sim, da área ambiental. Né? O que está sendo feito? Agora eu falo Secretaria do Meio Ambiente, né? Que no fundo é o que eu posso falar efetivamente, o que eu quero falar. O que está sendo feito? Programas de incentivo ao uso racional de água. Né? Nós temos pouco tempo de Secretaria do Meio Ambiente, estou falando por mim pela secretária, a doutora Patrícia Iglesias, né? Mas já conseguimos algumas coisas que são interessantes, né? Que é, primeiro, incentivo de uso racional de água, repassar recursos a municípios para poder usar, principalmente em serviços públicos, hospitais, creches, escolas, etc., para conseguir captar água para utilização, alternativas, etc. Isso é uma coisa que a gente está falando. Uma segunda coisa que eu queria aqui deixar claro e me colocar absolutamente à disposição de todos, inclusive do Ministério Público. Se alguém tiver alguma dúvida sobre qualidade de água, a CETESB tem todos os dados. Não só tem todos os dados, como os dados estão na internet, como os dados são remetidos, os relatórios são remetidos ao Ministério Público mensalmente. Né? A CETESB faz um acompanhamento, né? Os dados todos, eu cheguei aqui um pouco antes e escutei, não, mas a gente não tem acesso à qualidade da água. Olha, se não tem, tem que ter, porque isso está disponível. Isso está disponível. Quem precisar desses relatórios, pega na internet. Quem não conseguir pegar na internet, pega na CETESB. Quem não conseguir pegar na CETESB, me escreve que vai receber. A CETESB acompanha o tema da qualidade da água, está em cima, diminuiu os prazos de acompanhamento, de pesquisa em todos os mananciais. Isso tem sido feito em todos os mananciais e vai continuar sendo feito. Esses dados estão absolutamente disponíveis para quem quiser, de todas as bacias do Estado de São Paulo. Bem, não consigo entender, falar que não tem acesso à pesquisa que a CETESB faz, ao controle que a CETESB faz de qualidade de água. Isso está completamente disponível. Se vocês não conseguirem, por alguma razão, podem me escrever, liga a Secretaria do Meio Ambiente, secretário adjunto, vai atrás que eu vou dar para vocês isso sem a menor dificuldade. E o que me parece mais importante, para terminar, que realmente é o que eu gostaria de estar falando, né? Um programa de restauração ecológica com prioridade de matas ciliares. Né? É aquilo que eu falei para vocês. A gente tem que transformar essa crise em alguma coisa boa. E qual é a coisa boa? A coisa boa é conseguir investir recursos em matas ciliares. Né?
A Secretaria do Meio Ambiente está organizando um programa, já andou falando um pouco, o governador insiste muito para que a Secretaria faça um grande programa, nós estamos preparando, vamos fazer, do tema da recuperação de matas ciliares, né? Essa será a prioridade zero, total e absoluta. Tem recursos? Difícil, mas tem, né? Existe possibilidade de recursos, existe possibilidade, a gente está vendo possibilidade de recursos do FEHIDRO, existe possibilidade de recurso dos termos de compromisso de recuperação ambiental. A gente trabalha com a ideia de árvore equivalente, né? Todo grande, não o dinheiro da compensação ambiental da lei do SNUC nos relatórios de impacto ambiental. Esse dinheiro tem destinação específica por lei federal e precisa ser usado em unidade de conservação, ainda bem, né? Porque a unidade de conservação precisa dos seus dinheiros, né, já? Precisamos do dinheiro das unidades de conservação e esse dinheiro, a gente não quer mexer nesse dinheiro de jeito nenhum, né? Mas os licenciamentos, etc., os empreendedores, os grandes empreendedores, eles têm a obrigação de fazer plantação de árvores, etc., né? Muitas vezes, esse dever não foi feito, talvez, da melhor forma possível. Aproximadamente 5, 6 meses atrás, a Secretaria do Meio Ambiente preparou um decreto que a gente está implantando agora, que muda o conceito de restauração ecológica. E é nisso que a gente está querendo trabalhar e pretende trabalhar bastante nos próximos anos. Até recentemente, era entendido restauração ecológica plantar. Então você tinha um grande empreendedor que tinha uma responsabilidade de fazer o que a gente chamava de restauração ecológica, e ele ia lá e tinha lá o dever de plantar, sei lá, X mudas, né? O que acontecia? Ele plantava, quando tinha chuva, dependendo do caso, a primeira chuva levava todas as sementes, e ele tinha cumprido o dever dele. Isso, né? Quem tiver interesse nesse tema, uns 6 meses atrás, aproximadamente, foi editada uma legislação nova sobre restauração ecológica, que muda o conceito de restauração ecológica. Em que sentido? Obrigação de resultado. Não é obrigação de plantar, é obrigação de resultado. Obrigação de resultado que pode chegar até 20 anos. Então, um determinado empreendedor que faz um licenciamento e que se obriga a restaurar uma área, ele não se obriga a plantar X mudas, ele se obriga a fazer tudo o que precisa ser feito, e plantar é uma das alternativas. Muitas vezes não é nem plantar, é simplesmente não atrapalhar, né? Tirar o que está atrapalhando a restauração ecológica, né? E simplesmente acompanhar aquilo e prestar contas para que essas matas ciliares sejam restauradas num prazo que pode chegar, a obrigação final do empreendedor, ela pode chegar a demorar 20 anos. Ao invés de uma obrigação que era de 15 dias e plantava, e ele já se desobrigava da situação. Essa é uma mudança conceitual super importante para entender esse contexto da Como que é o número do decreto? Como que é o número desse decreto? Eu não decoro nada, se eu te falar eu vou errar. Tá? É um decreto do meio do ano passado. Mas é fácil, é facílimo. Põe na internet lá, restauração ecológica, você vai localizar, decreto de restauração ecológica, vai localizar ele com bastante facilidade. O número dele realmente não sei de cor, né? E a ideia que a gente está trabalhando fortemente é conseguir colocar esses recursos, seja recursos do FEHIDRO, seja recursos do licenciamento ambiental, não da compensação ambiental. Esse é a unidade de conservação, né? Esses recursos de compensação, de licenciamento ambiental, etc., numa nova sistemática de restauração ecológica, né? E digo para vocês assim, com maior tranquilidade que o governador Alckmin nos pede isso todos os dias, mais de uma vez, né? Para que a gente invista violentamente na restauração ecológica de matas ciliares. Então, para nós, agora estamos Secretaria do Meio Ambiente, o foco central nesse momento, existe a crise da água, é claro que existe a crise da água, quem está cuidando diretamente desse tema é a Secretaria de Recursos Hídricos, né? Qual é a participação nossa, Secretaria de Meio Ambiente? Controle de qualidade, licenciamento das obras. Alguém disse aqui também, essas obras estão sendo licenciadas de qualquer jeito. As obras não estão sendo licenciadas de qualquer jeito. Então isso não é assim. As obras,
elas, o que acaba acontecendo é que elas acabam, o licenciamento acaba passando eventualmente na frente de outros que estão esperando. Por quê? Porque é um licenciamento de interesse social. Acho que ninguém tem dúvida desse fato. Mas que o licenciamento em si, ele não é cuidadoso com os outros licenciamentos? Não, isso não é verdade. E também quem quiser esses dados são disponíveis, pode olhar, etc. Então, qualidade da água, acompanhamento dos licenciamentos ambientais, e o grande tema que para nós é um tema, mas é um tema de médio prazo, não é um tema de curto prazo, porque é uma dicotomia muito grande, né? Não sei se vocês sabem, que quando a gente planta imediatamente, a planta precisa de água. Então, é um problema complicado investir violentamente em certas regiões de plantar. O que se você, dependendo de como você fizer uma plantação imediatamente, a reserva de água diminui, não aumenta, né? Então, isso tem que ser um projeto de médio prazo, de longo prazo, feito com cuidado, com critério, e etc. E essa é a proposta básica que a gente está trabalhando para poder apresentar. Tá? Então, eu queria falar um pouquinho de abastecimento, mas dessa visão nossa da Secretaria do Meio Ambiente. Tá? Obrigado.